Então vamos encerrando a Primeira Guerra? Pois é, estamos aí na página 303 do esquema. Tem lá o texto, se você quiser. Na aula anterior nós vimos as causas da Primeira Guerra Mundial, aquele contexto ali. Depois fomos para o confronto, destacamos ali a diversidade de armas, a quantidade, a qualidade dessas armas. Então é uma característica marcante da Primeira Guerra Mundial, a utilização de todo tipo de arma praticamente que conhecemos hoje estava lá. Claro, armas nucleares não, né? Essa é a segunda. Depois nós vimos a questão das trincheiras, que é a guerra de trincheira. Falei para vocês assistirem aquele filme 1917, que mostra bem no visual, né, essa questão das trincheiras. E me parece que paramos por aí, tá? Então falta agora nós vermos aqui o 1917, não o filme, mas a data, o fim da guerra e as consequências. Então vejam, os Estados Unidos não estavam ainda na guerra, eles não tinham declarado guerra para a Alemanha ou para a Áustria-Hungria, mas eles já estavam envolvidos, porque desde o começo do conflito, ali em 1915, ele está fazendo um intenso comércio com os aliados. Então, desde mantimentos até coisas mais pesadas, como motores, combustíveis, explosivos, tudo está indo para lá. Os bancos, então os banqueiros norte-americanos também estão fazendo empréstimos aos aliados. E ficam sempre naquela, né? Porque o banco faz empréstimo, obviamente, sabendo se você vai pagar ou não, né? E a ideia é que você tenha dificuldades para pagar, que é para ele poder te emprestar mais, para você continuar pagando e aí ficar preso a ele lá. Não sei se era isso que eles iam fazer. Mas havia uma preocupação. Bom, aí nesse período de 1917, diante desse intenso comércio aí que está sendo feito com os aliados, não só os norte-americanos. No Brasil fazia comércio, exportava café, né? Só que exportava para a Inglaterra, para a França e para a Alemanha. Por isso que o Brasil, nesse momento, vai se colocar como neutro. É bem possível que mais à frente, quando formos falar do Brasil lá, o Venceslau Braz, né, que era o presidente da época, vamos falar da participação do Brasil. Mas por enquanto, o que queremos lembrar aqui? Que a Alemanha vai fazer então o que ela vai chamar de guerra irrestrita no mar. Então essa guerra irrestrita, submarina, né, começa a afundar tudo quanto é navio, e vai afundar, portanto, os navios norte-americanos. Ao fazer isso, ao afundar os navios norte-americanos, ela praticamente convida os norte-americanos a entrarem efetivamente no conflito. Não só participar ali na forma de retaguarda, agora na forma de luta. Os norte-americanos vão declarar guerra à Alemanha e vão entrar em guerra em março, abril de 1917. Veja como é que está, agora vai dar uma desequilibrada na guerra. No mesmo 1917, a Rússia está passando por um processo revolucionário. Nosso próximo tema vai ser a Revolução Russa. Então nós temos, nesse primeiro semestre, a primeira Revolução Russa, e no final do ano, lá para outubro, a segunda Revolução Russa, que é a Revolução Bolchevique. A primeira é a Revolução Menchevique. E a Revolução Bolchevique, obviamente de caráter socialista, já está identificando que essa guerra é uma guerra imperialista. Lenin vai escrever, inclusive, dizendo que o imperialismo é um dos estágios do capitalismo.
Então os soldados russos já estão voltando para casa. Muitos desses soldados participaram, inclusive, do processo revolucionário lá na Rússia. Os soldados russos estavam morrendo aos montes. Eles eram muito mal preparados, muito mal liderados e muito mal armados. Portanto, uma mortalidade russa era absurda. Então a guerra, além de tudo isso, né, quer dizer, além dos motivos que levam você a não gostar da guerra, tem esse fator. Então a guerra é bastante impopular lá na Rússia. Portanto, já no final de 17, os russos estão saindo da guerra. Em 1918, portanto, comecinho de 18, ali para março também, o Lenin vai assinar um acordo de paz com a Alemanha, o acordo Brest-Litovsk, tá? Perdeu alguns territórios por causa disso, mas fez o que ele tinha dito lá nas suas teses de abril, né? Paz, terra e pão. Bom, mas a saída da Rússia, óbvio que vai ser sentida, mas a entrada norte-americana já havia feito esse reequilíbrio. E mais do que isso, os norte-americanos entraram sem que seu país tivesse sido atacado, sim, então eles estão tranquilos, eles têm armas, eles têm uma retaguarda muito grande, eles mandaram soldados. Então, as derrotas dos alemães vão ser cada vez maiores. E a partir daí, só resta mesmo o fim da guerra, tá? Bom, quando os norte-americanos entram na guerra, o presidente é o Woodrow Wilson. Então ele entra na guerra e já propõe um tratado de paz, né? São os 14 pontos de Wilson. Esses 14 pontos de Wilson que aparecem no seu texto, ele está praticamente dizendo o seguinte: olha, nós queremos uma final de guerra sem vencedores. Então, uma paz sem vencidos, sem vencedores. Praticamente volta às fronteiras anteriores à guerra, a Alemanha vai perder algumas coisas, mas poucas. Vamos preservar o livre comércio marítimo, vai favorecer, incentivar e tal, o desarmamento. A ideia é proteger, no texto lá eles vão ter proteger as minorias, isso também é verdade, mas proteger mesmo mercado, né? A entrada norte-americana na guerra, motivada por aqueles navios, né, que foram afundados, não tinha só esse motivo. Lembra que eu falei que aqueles banqueiros lá emprestaram dinheiro para os aliados? Então eles pensavam, se esses aliados perdem a guerra, eu perco o meu investimento. Então a entrada norte-americana também tem a ver com a proteção do capital investido lá. Era um acordo bastante interessante. Baseado nesse tipo de acordo e com as derrotas que foram seguindo, a Alemanha vai assinar um armistício em novembro de 1918. Então, praticamente aí, ela se rende, tá? Lá na Alemanha, a situação vai ficar muito complicada. Você vai ter a proclamação da República, o rei renuncia, na verdade, era uma exigência praticamente dos norte-americanos para a rendição, né, dos alemães, que a monarquia ali, o rei, caísse. E eles proclamam uma república. Até aí tudo bem. Bom, tudo bem menos para o rei. O problema é que na sequência dessa proclamação da república, nesse contexto, vai começar ali também uma guerra civil, um processo revolucionário. O partido espartaquista alemão, que tinha várias pessoas de destaque aí, mas uma que sempre vamos se lembrar, uma mulher chamada Rosa Luxemburgo. Então, o que esse grupo está tentando fazer? Exatamente, uma revolução nos moldes da Revolução Bolchevique lá na Rússia.
Então a Alemanha entra num processo bastante complicado de desorganização interna. Este movimento, então vai ter luta, guerra civil e tal. Essa revolução não vai dar certo, ela fracassa. Mas nesse contexto, os franceses e os ingleses vão aproveitar, inclusive, esse enfraquecimento ainda maior da Alemanha para acabar de vez com ela, né? Ou essa era a intenção, ao que parece, porque ao fazer o tratado de paz, não é que era armistício, agora tem um tratado final da guerra, que vai ser chamado Tratado de Versalhes. Então toda aquela proposta do Woodrow Wilson, dos 14 pontos de Wilson, da paz sem vencedores, nada de humilhados, etc e tal, aquilo foi tudo esquecido, tudo colocado de lado. Praticamente a única coisa que sobrou ali foi a criação da Liga das Nações. Mas veja bem, primeiro, então vamos ver o que aconteceu antes disso, antes da Liga das Nações. O Tratado de Versalhes, que aparece aí na parte 3C, ao final da guerra, o Tratado de Versalhes. Então, destaque aqui. Bom, o Tratado de Versalhes você já sabe. Se o outro era paz, sem vencidos ou vencedores, agora a Alemanha é culpada pela guerra. Então, pelo tratado, a Alemanha vai ser culpada pela guerra, vai ter que pagar indenização aos vencedores, ela vai ter que se desmilitarizar, vai ter que se desarmar, vai ter um exército limitado, a sua marinha vai ser entregue aos aliados, os territórios vão ser perdidos, o seu império colonial vai ser entregue também aos aliados, ou seja, uma total humilhação, né? No nosso texto aparece um pouco dessas características do Tratado de Versalhes. Deixa eu encontrar aqui para você a página. Então, ali na página 146 tem lá, tá, o pagamento de pesada indenização, desarmamento generalizado, territórios perdidos, como Alsácia e Lorena, que volta para a França, Polônia. A Alemanha só perdeu aqui nesse tratado, hein? O fim dos impérios coloniais e a humilhação e tudo mais. Bom, se não bastasse isso, vamos entender que, para muitos historiadores, o Tratado de Versalhes está na gênese da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, ela tem tudo a ver com a Primeira, né? Aquilo que não foi resolvido na Primeira Guerra Mundial vai provocar a Segunda Guerra Mundial acrescida, né, da questão do nacionalismo xenofóbico, lá, do nazifascismo, do rearmamento e tudo mais. Mas os governos da Alemanha vão falar justamente isso, né? Que tudo que eles estão passando de ruim é por conta dos traidores que assinaram o Tratado de Versalhes. Houve aqui, né, essa ação inglesa de tirar aquela que era a sua principal concorrente, a ação da Inglaterra, aquele revanchismo por causa de Alsácia e Lorena, então fazia parte da guerra, e os alemães tiveram pouca possibilidade de não assinar esse tratado, porque eles estavam perdendo a guerra e não tinham chances aí de recuperar, tá? Aqui ele trata só desse daqui, mas talvez você vai lembrar também. Tem até uns mapas legais aí, ó. Aqui, ó, na página 303, né, do nosso próprio texto, tem um mapa após a Primeira Guerra. Observe então aí esses países novos que vão aparecer. Então, dentro aqui dessas consequências, né? Esses novos países. Ó, Estônia, Letônia, Lituânia, toda essa parte em verde. O que você percebe aí? É isso aí.
Então, é como se fosse um bloqueio, tá? Entre a Rússia, agora comunista ou socialista, e o resto da Europa. Então, alguém chama isso aqui de um cordão sanitário, um cordão de isolamento. O nosso texto vai chamar justamente de cordão, uma barreira contra a União Soviética, tá? Em breve, né, a União Soviética, que Rússia. Então veja que não é à toa, tá, que aconteceu aqui a criação, o surgimento desses outros países aqui. E a maioria deles são países com governos autoritários de extrema direita. Então você vai fortalecer a extrema direita aqui contra a esquerda lá. Não deixa de ser um perigo, porque o Hitler também era de extrema direita e olha o que aconteceu. Mas de qualquer forma, esses países não teriam tanto poder econômico como a Alemanha conseguiu ter. Mas é interessante ver então esse cordão aqui que se colocou, tá? Outra coisa importante, como consequência da guerra, o declínio europeu. E quando esse declínio, né, quando os europeus começam a recuperar, vem a crise de 29, derruba de novo e tal. Então temos um declínio europeu e uma ascensão norte-americana, que apesar de tudo vai continuar com seu território inabalado. Ninguém foi bombardear os Estados Unidos. Foi criada a Liga das Nações, então aquela única proposta do Wilson, dos seus 14 pontos, que foi aceita, foi a Liga das Nações, criada aí em 1918. Só que o próprio Estados Unidos não entraram na Liga. Eles propuseram? Mas eles tinham proposto isso num outro contexto. Quando o Tratado de Versalhes é aprovado, o presidente ele manda esse tratado para o Congresso norte-americano, que representa a população e tal. E o Congresso não vai ratificar, não assina, os norte-americanos não assinam esse tratado. E tomam uma atitude meio que isolacionista, do tipo, vamos ficar aqui do nosso jeito mesmo, não deu muito certo isso daí e tal. Porque os norte-americanos também tinham acordos com a Alemanha, né? Comerciais, vamos dizer assim. Então, os norte-americanos não ficaram felizes com o Tratado de Versalhes, não assinam e saem. É criada a Liga das Nações sem os Estados Unidos. Sem a Rússia, porque a Rússia virou socialista. E sem a Alemanha, porque a Alemanha perdeu a guerra. Portanto, ele já nasce enfraquecido. Tá? Vai ser a gênese lá na frente da ONU, mas aqui enfraquecido e ficou aí muito mais como um órgão de luta contra o comunismo do que qualquer outra coisa. Uma outra consequência importante foi a participação cada vez maior, né, da população na guerra, o que levou também uma participação cada vez maior das mulheres, não só na guerra, mas nas fábricas, no dia a dia, no trabalho. Então essa participação feminina, por conta das questões de guerra, vai fortalecer os movimentos feministas, ou o movimento feminismo, né? Então, mais fôlego à luta das feministas, que na sua maioria era na direção do voto, né? Do voto feminino. Me parece que é o que falta aqui, tá? Não temos mais nada. A última parte que ele vai falar é do revanchismo alemão. Então nós sabemos aí, né? Claro que tinha que passar aqui alguém vendendo alguma coisa que é para atrapalhar o áudio, mas não tem problema, né? Faz parte para tirar a nossa concentração, a nossa calma, vai passar. Tudo vai passar.
A Segunda Guerra Mundial acabou com os impérios, né, os grandes impérios. O Império Alemão virou uma república, tum. O Império Turco-Otomano fragmentado. O Império Austro-Húngaro também separou. Então você vai lá no seu texto e percebe que tivemos outros tratados. Por isso que surgiram esses outros países aqui. Então a Áustria é um país, a Hungria é outro país, tudo isso foram feitos a partir dos tratados. Então você tem fim dos grandes impérios. E o sentimento de revanchismo alemão, que eu já comentei com vocês, que vai ser colocado sobretudo por causa de Versalhes. Não vai ser só isso, sabemos a questão dos judeus, tudo que eles vão colocar lá. Mas parte da questão de Versalhes. O que eu posso acrescentar além do que está aqui? Bom, lembra que eu falei da mortalidade, das armas? Então isso implicou na mortalidade. Então nós tínhamos guerras onde milhares de pessoas morriam. Né? Vai lá para a guerra, sei lá, do Paraguai, guerra da secessão norte-americana, 400 mil mortos, não sei, 600 mil mortos. Já é um absurdo, né? Agora nós estamos falando em milhões. Milhões. Portanto, claro que não temos um consenso, livros falam uma coisa, falam outra. O nosso trabalho é com 16 milhões de mortos. É muita gente, tá? Mundo que sai da bela época para 16 milhões de mortos. Sem contar o que acontece no final da guerra, que é a gripe espanhola. Então você vai colocar nessa gripe aqui mais um tanto, mais milhões. A gripe espanhola, você pode procurar em algum canto, apareceu muito sobre isso por causa da pandemia, né? Vai atingir até o Brasil. O Brasil vai aparecer isso, acho que lá no governo, aula que vem, né? Uma das nossas aulas, mas só para lembrar aqui. O Brasil também se declarou neutro durante essa guerra, já falei que ele tinha comércio com a Alemanha, assim como com a Inglaterra e com a França. Mas naquela guerra submarina e restrita dos alemães, navios brasileiros também foram afundados. Então o Brasil teve que tomar uma atitude também e acabou participando da guerra. Mandou estagiários lá para a Europa para ver como é que acontecia, missões de treinamento naval, mas também formou, né, como é que fala? Uma frota, né? Nós falamos divisão naval de operações de guerra, que vai fazer o patrulhamento ali da costa africana, tá? O Brasil mandou mais ou menos 2.000 soldados para lá, mais de 500 não voltaram, 550 aproximadamente morreram no conflito. Portanto, aqueles que foram merecem todo o nosso respeito. Muitos trouxeram, inclusive, claro que ninguém tem certeza se foram eles que trouxeram a gripe espanhola para cá, mas também pode ter trazido de fato essa gripe para cá, chegou ao Brasil, matou também muita gente aqui. O Brasil mandou, sobretudo lá, além dessa divisão naval, uma missão militar médica. Foi tratado muitos mortos, né? Missão militar médica. Infelizmente, o que mais se fala, infelizmente não, foi um episódio, né? A famosa Batalha das Toninhas, em 1918, acho que já comentei com vocês, lá no Gibraltar, porque havia fundado navio ali, inglês, então os navios, cuidado aí, pode ter submarino, né? E aí quem fica vigiando falou, tem um telescópio ali, é um telescópio. O nego mandou bala, e dá tipo preventivo, né? Não sabemos direito, vamos atacar. Não tinha sonar, não tinha assim como você identificar isso pela tecnologia, então era no olho, na experiência. E aí tudo aquilo, aquele vermelhidão lá no oceano, será que o navio sangra? Submarino sangra? Não. Eram toninhas. Toninhas são golfinhos, da família dos golfinhos. Então matamos uma porção de golfinhos lá no Gibraltar, confundimos com submarino alemão, tá? Virou piada, obviamente, foi um grande erro, não tem como dizer que não foi, mas tem que entender também as condições que tinham.
vale lembrar que algum tempo depois, em 1982, os navios ingleses, lá naquela guerra estranhíssima, né? Guerra das Malvinas, lembra? Eles também meteram bala num cardume lá de baleias, que também confundiram com submarinos. Ou seja, né, além de nos matar aí, nós ainda causamos esse desserviço para a natureza, né? O ser humano é humano demais, né? Por isso que falei que é errar humano, né? Porque a gente erra demais, a gente aproveita esse negócio de que é errar humano e vai errando, vai errando. Outro final aqui então, gente, por cada hora lá. Esse número de mortes tão grande tem a ver, obviamente, com também o tipo de armamento que se usou. Tem a ver também com o crescimento, né? Coloquei entre as causas, do nacionalismo. Então você está fazendo uma guerra entre nações, não é uma guerra entre exércitos. E esse tipo de conceito de guerra entre nações e não de exército, entra aquele conceito de guerra total. Então, ou seja, guerra total significa que eu vou matar o inimigo, esteja fardado ou não. Então, não só os militares, mas também os civis são destruídos. E muitas vezes até o território, né, se destrói. E o último elemento foi a formação das alianças. Né? Quer dizer, não é um povo contra o outro povo, é uma aliança. Então, aquelas fronteiras mesmo que somem, beleza? Inclusive com colônias e tal envolvidas nesse processo. Tudo isso fez aumentar o número de mortos. Temos um exercício aqui na página 303. Então vale a pena você ver esse mapa que tem aí, mesmo no resumo, nem se dá no texto, ó, o que mostra aqui as vésperas da guerra, potências centrais, depois a Tríplice Entente e depois aqui como ficou, tá? A pergunta 1 tá lá. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 18, envolveu quase todo o continente europeu, várias outras regiões do mundo. É correto afirmar. A letra A fala assim, ó, fim das alianças, das grandes alianças. Não, né? Tivemos a aliança depois na Segunda Guerra, não teve o desmantelamento da Tríplice Entente, então. A B, paz armada foi imposta ao final do conflito. Não, paz armada é que já existia antes, né? Aquele negócio de você produzir cada vez armas e depois vai aparecer isso também lá na Guerra Fria e tal, então nada a ver. E a Guerra Fria é a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra. A C, a entrada dos Estados Unidos com seu apoio econômico e militar ao lado da Entente foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Isso é verdade, tá? Desequilibrou totalmente o processo aí. Parabéns para a letra C. A letra D, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império Austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia. Não, né? A Rússia apoiou a Sérvia. E aí, ao fim do conflito, a Alemanha impôs à França a devolução da Alsácia e Lorena, justamente o inverso aí, tá? Quem devolveu foi a Alemanha para a França. E a última questão do verbo segunda, tem ali um bigodudo com o dedo apontado para o C. O cartaz ao lado mostra Lord Kitchener, secretário de Estado da Guerra do governo britânico, entre 14 e 16, conclamando a população a se alistar nas Forças Armadas Britânicas por ocasião da Primeira Guerra. O cartaz põe em destaque o igualitarismo. Me parece que não tem nada que fala de igualitarismo aqui. O nacionalismo, aí sim. Eurocentrismo,
xenofobia. Então, B de nacionalismo. Então é isso. Semana que vem temos prova, hein? Vou mandar o conteúdo. Abraços.